Fala pessoal, começando aí mais um panorama semanal, onde eu vou compartilhar com vocês a análise das ações que eu entendo ser interessante aí pro decorrer da semana, beleza? Lembrando que se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, deixa aí o seu joinha, né, o like, que é a maneira que você consegue ajudar o meu trabalho desse lado e também o YouTube entregar esse conteúdo aí para mais pessoas, beleza? Link para desconto dos nossos produtos de consultoria, carteira de recomendação, tudo aqui embaixo, beleza? Em nosso site do catalyst.com.br vocês conseguem conferir tanto o resultado, tem bastante coisa, tá, pessoal? Vamos direto pro gráfico, né, que é o que de fato importa. Ibovespa, hein, pessoal? Fechou a semana no negativo, né? Leve coisa. Na sexta-feira, olhando o diário, 1,41. Para quem já vem acompanhando o fechamento de mercado aí que acontece diariamente aqui, a gente já havia comentado desse cenário. Deixa eu só abrir minha ferramenta. O cenário que no gráfico semanal o preço já estava esticado, né? A gente veio aí de 4 semanas consecutivas de alta, distanciamento da média móvel de 9, né? Depois de ter feito um bonito pivô de alta, tem entregado uma grande movimentação para cima, né? A gente havia comentado a possibilidade de topo nessa região, tá? Seja, na verdade não é topo, né? Na verdade, que poderia acontecer uma correção de Ibovespa, seja ela uma correção lateral, que é quando a gente tem aquela consolidação em topo, né? O preço ele fica trabalhando lateral na região do topo até que essa média se aproxime do preço e aí ele toma uma nova direção, se é romper para cima, onde a expectativa é maior, né? Sempre a expectativa maior quando a gente tem um processo de congestão, de consolidação, a probabilidade maior é ele seguir a favor do movimento vigente, que nesse caso é um movimento de alta, né? Então, a probabilidade maior é ele conseguir romper para cima. Ou então, quando tem a correção até a média, que é aquela correção contra a tendência que a gente chama. A gente já havia comentado dessa possibilidade no Ibovespa. No meio da semana ele até deu aqui a entender que ia tentar romper topo de novo, né, na quarta, quinta-feira aqui, e aí depois na sexta-feira veio e fechou a semana aqui negativo, possibilidade de um topinho descendente aqui no gráfico diário, perdendo média móvel de 20 fundo no 134,400, ele aciona um pivôzinho de baixa no gráfico diário, mas nada fora do normal, o que, né, caso seja confirmado esse pivôzinho de baixa, a probabilidade maior passa a ser essa correção um pouco mais ampla, que seria tanto ele testar a média móvel de 9 no gráfico semanal ou se aproximar dela, em confluência com esses níveis de FIBO, tá? Deixa eu colocar aqui, onde a gente tem essa região aqui como uma região interessantíssima de compra para o nosso Ibovespa, que é na região entre os 132.600 a 131 mil pontos, tá? Que é 50% dessa última pernada de alta, junto com a média móvel de 9 do semanal, que também passa aqui nessa região, tá? Então, próxima zona bem importante para o Bovespa, se de fato ele confirmar o pivôzinho de baixo e abrir essa correção um pouco mais ampla, zona interessante, a faixa dos 132 mil pontos pro Ibovespa, tá? E com isso, claro, a gente tem bastante papéis dando leves sinais de venda. As vendas que eu vou trazer aqui são todas vendas com setups mais curtos, stop curto, alvo curto, porque eu entendo que caso essa correção entre no Ibovespa, os ativos eles, né, façam um processo de correção, são movimentos curtos, ainda sigo acreditando numa força maior a favor da tendência de alta. Então, se fosse para fazer alguma coisa na venda, são trades ali mais curtos, ou então ficar de fora, beleza? Partindo para o dólar, dado todo esse contexto, a gente tem o dólar também um pouco trabalhou mais travado aí durante a semana, tá? Para gerar expectativa de retomada de alta, só acima dos 5.684. E aí abre espaço para buscar topo anterior no 5.890 e para baixo, zona de suporte do dólar, a região de 5.400 pontos, ok? Vamos dar uma olhada pelos índices setoriais. O índice financeiro também ameaçou o pivô de alta na quinta-feira, mas na sexta-feira já frustrou esse rompimento, né? Que quando a gente tem uma barra que confirma o rompimento, ou seja, ele rompe a resistência e fecha acima, e no dia seguinte ele fecha abaixo novamente. Então a gente tem aí o que a gente chama de frustrar a tentativa de rompimento, tá? Podendo ficar de fato ainda aqui consolidado em topo também, e em linha com o raciocínio ali de todo aquele contexto que eu dei do Ibovespa.
tá? Então, índice financeiro que também tem bastante peso dentro do índice nosso, mostrando aí a fragilidade ao tentar romper topo, iniciar um novo pivô de alta, bastante volume, não, falta de volume, então indica aí mais provável uma correção, tá? Isso para todos os índices, tá, pessoal? Mas vamos dar uma passada aqui. O índice imobiliário, mesma situação, também bem parado. O índice imobiliário, principalmente, né, já está há 2 semanas andando lateral em topo, mas dentro de uma tendência de alta. Mas é um dos setores que menos andou, tá? Dos setores mais relevantes, claro, né? O índice de consumo também ainda segue o processo de correção, mas dentro de uma tendência de alta no curto prazo, né? Ele conseguiu romper esse canalzinho de baixa e entrou em uma estrutura, uma tendência de alta, mas agora passando por um processo de correção também, tá? O IEX também tentou acionar um novo pivô de alta, bateu no nosso ponto de resistência que a gente já havia comentando, que era a faixa dos 95 mil pontos, e agora abre precedentes para iniciar uma nova correção, tá? O novo fundo não, mas o fundo aqui mais importante é a região dos 91.600 pontos. E já o índice de materiais básicos segue travado ainda, né? Já é um dos índices aí que, tirando ali o imobiliário, ele é o mais feio, né? Sem a tendência definida, ok? O imobiliário, além de estar fraco, mas ainda assim está trabalhando em uma tendência de alta, né? A gente tem topos e fundos ascendentes. Já o índice de materiais básicos não está bem travado, sem tendência pré-definida ainda. Dito isso, partindo agora para as ações, primeira venda que eu vejo, Emiglu, tá? A gente tem um ativo sem tendência definida no curto prazo, mas uma tendência principal de médio prazo, uma tendência fortíssima de baixa, né? Deixa eu até tirar esses aqui que já foram. Então, forte tendência de baixa. No gráfico semanal, a gente viu que semana retrasada fechou com um engolfo de alta em zona de topo, né? Então, aqui, olha, engolfo de alta na semana retrasada em um nível de resistência junto com média móvel de 20. Mesma coisa que, né, nessa outra oportunidade. Aqui em cima também, olha, bem parecido. Aqui também. Então, a barra, né, pressão vendedora. Expectativa é que possa voltar a testar essa zona de suporte aqui, pelo menos, tá? Não é um dos melhores cenários. Não gosto muito de operações assim, porque mesmo tecnicamente lhe dando uma venda aqui, o que eu tenho aqui é um movimento lateral. Eu tenho esse contexto aqui lateral, olha, então é complicado, é chato, né? Eu chamo de momento de mercado complexo de se operar, tá? Por isso, se for fazer alguma coisa, trade mais curto, não ficar entrando em qualquer operação, principalmente sem calcular risco, tá? Deixa o mercado corrigir se for o caso, fica de fora. Se de fato apresentar a formação de um fundo ascendente naquelas regiões de FIBA, os ativos voltarem a demonstrar força compradora, você procurar novas oportunidades sem ficar queimando o cartucho contra a tendência, mas sim ir a favor, né, do movimento anterior, que é uma forte tendência de alta no curto prazo que a gente tem, considerando aquelas 2 últimas pernadas do Ibovespa. Trazendo para o diário, a gente tem o trade de correção que eu sempre comento com vocês, né? A gente teve um ativo que tentou a movimentação de alta, bateu em ponto de resistência, perdeu força novamente, passou para baixo das médias, né? Média móvel de 9, de 20 e a 50 aqui pontilhada. Então ele vem, fez um movimento de baixa, passou aqui 1, 2, 3, 4 semanas corrigindo o lateral, média móvel se aproxima do preço, já entra pressão novamente a favor do quê? Do movimento vigente. Foi o que eu comentei com vocês no início aqui do vídeo, referente à questão de correção, tá? Seja ela lateral ou na contratendência. Tá? Aqui a gente tem o setup de venda, né? Ele vem, corrige, bate na média móvel de 9, eu tenho uma venda perdendo a mínima, o stop aqui em cima na máxima, bem encaixado, próximo das médias, alinhado com o gráfico semanal, o papel que perdeu o fundo aqui em cima, depois de uma tentativa de recuperada de alta. Eu vejo aí a possibilidade de Emiglu, uma venda aqui nessa região dos 11,75 para tentar levar até essa zona de suporte lá dos 10,70, um upside de 8,98, 9%, né, contra um stop, contra um stopzinho de 6,17, tá? Então acho interessante a opção em Emiglu. Reio 3, uma vendinha também, a gente olha o semanal, não tá um dos melhores, né, mas semana retrasada fechou aqui com uma baita semana negativa em zona de resistência,
né? Olhando aqui para a esquerda, olha, todo esse ponto de lateralização anterior. A gente vê pressão aqui vendedora novamente. Pelo diário, mesmo contexto de mGlu3, né? A gente tem a movimentação de baixa, correção até as médias, média se aproxima do preço, expectativa continuar a movimentação para baixo, tá? Aqui eu operaria o pivô de baixa, perdendo esse fundo com o stopzinho aqui, eu colocaria um pouquinho acima da 200, tá? Bem curto o stop, tá? Seria um stopzinho aí de 3,31, tá? A gente vê que perdeu esse fundo aqui, olha, que pode considerar a média móvel de 200 sendo uma linha de suporte nesse caso. A gente pode projetar essa movimentação para baixo, ó, entre topo e rompimento de fundo, dá exatamente em confluência, olha, na região dos 19,57, que seria a zona de suporte principal da base da estrutura dessa última movimentação de alta no curto prazo, né? Então seria basicamente ele devolver toda essa movimentação que ele fez aqui para trás de alta, ele devolver e voltar aqui para o eixo inicial dessa estrutura, tá? Que seria retestar essa zona de suporte novamente. Com esse pivôzinho de baixo, já passou aqui abaixo das médias, então um cenário mais negativo, tá? Um ativo para compra, RDOR3, tá? Eu tinha comentado desse papel em algumas outras oportunidades com vocês. A gente tem aqui o gráfico semanal trabalhando dentro de um contexto de pivô de alta. Semana retrasada, uma barra de correção. Nessa semana que vai iniciar, média móvel já vai se aproximar mais dessa barra. Gráfico semanal, um pivô de alta, tá? Rompendo aqui os 33,88, vejo uma compra. O stop técnico no fundo, olha, um stop de 7,47. Primeiro ponto de resistência lá na faixa dos 36,90. Ainda tem um stop aí de 7% e um espaço aí de 8,91 para tentar fazer uma parcial e quem sabe até zerar a posição, né? Mas um papel que, caso venha romper a zona dos 36,97, fica bem interessante, porque a gente entra numa região de vazio gráfico e aí próxima zona de resistência só que o papel tem, vamos só ajustar aqui, é esse eixo aqui, olha, dos 51 reais, né? Então ele entra nessa faixa vazia, tá? Então também acho interessante RDOR. HP Vida é só para comentar o contexto que precisa romper mais essa congestão dos 4,63, tá? Então aqui ainda não vejo nada interessante para fazer, mas é um papel que se faz o rompimento e volta para corrigir aqui, olha, testando todo esse ponto de resistência como suporte, eu vejo uma boa oportunidade também, tá? Uma congestão interessante, papel rompendo aqui os 4,64, abre espaço para testar a CLTB de médio prazo lá no 6,60. BRAP 4, vejo uma venda, né? Já foi acionada uma venda na sexta-feira, mas ainda vejo a possibilidade. A gente olha no gráfico semanal um papel em cima de um ponto de resistência, próximo de média móvel de 20, numa região embaraçosa, dentro de uma tendência de baixa, né? A gente passa aqui para a esquerda, muito ponto de resistência aqui anteriores, né? A gente vê no diário o papel voltando para sua expectativa negativa. Se a gente olha esse movimento próximo do ponto de resistência, a gente tem a tentativa de romper essa LTB, perda de força, uma barra de ignição vendedora, preço passa para baixo das médias novamente e retoma a tendência principal. Agora, de novo, né, a gente tem uma movimentação de alta, ele até rompeu essa LTB, frustra o rompimento aqui em cima, tem uma barra de pressão vendedora, faz um pullback até a média móvel de 9. Lembra que eu sempre comento com vocês? Vem até a média móvel de 9. Tendência principal é de baixa. Primeira barra que testa a média móvel de 9. Lembrando que se você está operando para venda, a média não pode inclinar para cima, senão é desarmado. Então, o preço tem que corrigir até a média e a média tem que continuar virado a favor do movimento. Nesse caso de BRAP 4, ele já acionou a venda aqui, né? Está correndo aqui, com o stopzinho aqui em cima. Eu vejo a continuação de venda aqui na perda da mínima de sexta ou no pivô aqui embaixo, com o stop na máxima dessa barra aqui, olha. R$19, colocaria 19,02.
para tentar carregar até o fundo prévio dos 17,49. Um alvo aí de 4,85, tá? Como eu disse, tudo alvo curto, né? Stop curto também. Mas não acho o BRAP muito interessante não, tá? A gente tem TEND 3, só que precisa fazer o pivô lá dos 14,13. Né, olha, precisa romper. Romper e fechar acima dos 14,13, tá? Por enquanto nada interessante também, precisa romper lá em cima. Uma venda em Disney, se a gente olha aqui o gráfico semanal. Deixa eu tirar isso aqui daqui, deixa eu tirar isso aqui, já passou tudo, isso aqui já foi. Papel perdeu a média, né? Tá trabalhando uma tendência de baixa. De novo, olha, veio até a média, tendência de baixa, a média continua virada para baixa, perdeu a mínima, venda, né? Assim como aconteceu aqui, olha. Ó, aqui, aqui não tem um bom exemplo para ser utilizado, não. Mas foi que já foi acionado, né? Então, veja a venda na continuação da mínima da semana, nos 32,66, o stop na máxima da barra, que eu colocaria um pouquinho acima por conta do topo, dos 34,25, 4,86 de stop. Para tentar carregar até o fundo aqui anterior, dá 5%. Né? Você pode fazer uma saída parcial nessa região de fundo dos R$31 e aí tentar buscar a outra região de suporte lá embaixo. Tá? Então você faz uma saída parcial nos 31,09 e aí até a próxima zona de suporte dos 28,80, 12%. Tá? Gráfico diário a gente vê. Na quinta-feira deixou uma barra aqui de pressão vendedora, virando as médias para baixo novamente. Tendência principal de baixa no curto prazo. Expectativa continuar a tendência, tá? Exetec, mesma situação, tá? Não sou muito fã porque esse contexto acontece dentro de uma consolidação do papel, mas a gente tem um ativo que no semanal fechou abaixo das médias novamente. Depois, uma tentativa de romper essa congestão na semana retrasada, já deixou um engolfo de baixa em região de resistência. E no diário a gente pode ter um pivô, né? Também aqui, olha, correção. A gente tem um movimento de baixa que quebra a expectativa positiva, perde seu fundo prévio, faz um pullback, ou seja, uma correção aqui até a média, olha lá de novo, ó. Perde a mínima, já deu uma venda aqui em cima. O stop, como aqui ficaria muito curto, sempre jogo na máxima da barra aqui anterior para tentar pegar a continuação. Continuando a venda na perda da mínima com stop agora na máxima da barra. Tá? Então a venda na região dos 13,67, um stopzinho nos 14,16, stop de 3,5% para tentar carregar até a zona de suporte dos 12,80, 6,5%. Então basicamente aí 2,5% o tamanho do risco, tá? E do setor imobiliário, vale lembrar. Outro ativo, tá? Sabesp, pessoal, pelo gráfico semanal, o papel tá numa tendência de alta, se aproximando da média móvel de 9, né? Olha lá, ó. Iniciando a semana, essa média vai dar mais uma puxadinha aqui para cima. O trade de correção também, né? Essas barras, ó, essa e essa, ainda não daria para usar o trade de correção porque elas estão longe da média móvel de 9. Então, a barra de referência começa a ser a barra que testa a média ou fica pelo eu utilizo aí no meu dia a dia até 1% da média eu considero a barra base. E aí a partir dela, né, eu marco a máxima, se rompeu é compra com stop na mínima. Porém tem um contexto. Os melhor ponto de stop e desse cenário é quando o seu stop ele fica abaixo da média, tá? Então, se ele viesse um pouco mais para baixo, você, no rompimento da máxima e stop na mínima, seu stop não é protegido por nada aqui, né? Não tem média, não tem suporte, não tem nada, tá? Então, o ideal mesmo, o mercado não quer nem saber o que é o nosso ideal, mas enfim, seria a gente ter mais uma semana aqui lateral ou até perder essa mínima dessa barra sem romper a máxima, né? Vir um pouco mais para baixo aqui
né? E aí sim depois romper a máxima aqui, né? Mas, quem sabe no diário, aí seria o pivôzinho aqui, né? Olha, o micro pivô para possivelmente retomar a tendência principal, ó. Movimentação de alta, ele acionou essa bandeirinha de alta, faz uma correção, se volta e fecha acima desse topinho, uma compra em Sabesp com stopzinho aqui embaixo, tentando pegar a retomada desse movimento para cima, tá? Pode pensar em fazer uma saída parcial lá no topo, o que daria aí 4% de upside contra um stop de 3%, tá? Só que se o ativo deixa esse topinho aqui no diário abaixo desse topo e perde esse fundo, aí a gente pode ter uma correção um pouquinho mais ampla aqui no diário, né? E vir até aqui a região dos 90,84, que seria a região lá de média móvel de 9 no semanal, tá? Então, como eu disse, não tem nenhum contexto assim, nossa, tá bonito esse contexto aqui. Quando a gente entra nesses momentos de mercado, tá, pessoal? Que o mercado ele já entrega boa movimentação e está no meio ali de um processo de correção, começa a romper topo e falhar, romper fundo e falhar, tem que tomar bastante cuidado, tá? Inclusive, sempre digo que nesse momento é hora de diminuir a mão ou analisar os mercados e operar pequeno, né? Ou não operar, porque de fato são movimentos mais complexos de trabalhar no meio de correção, tá? A UPA 4 não vejo nada, mas foi só para comentar para vocês, né? Lembra que a gente tinha comentado de venda aqui em cima, olha? A gente comentou de venda aqui, depois comentou de venda aqui de novo, né? Trade de correção. Quem pegou aqui, tá dando 11%, né? A gente havia comentado que seria expectativa até levar esse fundo lá na faixa dos 6, 7 reais, né? Que seria o fundo principal de toda essa base aqui, lateral do ativo, tá? Então quem pegou e acabou se dando bem. O papel está quase cumprindo o alvo lá embaixo, tá? Pivotou para baixo, perdeu a zona de suporte aqui para cima. Alpa 4 quem pegou aí se deu bem. Sim H3 também não acho interessante, tá? Mas é um papel que se eu tivesse comprado eu estoparia perdendo aqui esse suporte do 5,92. No semanal tá feio, possibilidade de voltar para essa zona de suporte principal do 5,24, que dá um upside de 12%. Pelo diário, cara, a venda de pivô, olha, fica abaixo dos 5,92, um stopzinho no topinho anterior aqui do 6,30, 6,10 de stop. Para tentar carregar até a próxima zona de suporte, tem quase 11%, né? 10,88. A única possibilidade que eu vejo no papel, tá? Vamos ver se tem alguma coisa no OBV. Ó, o OBV já segue trabalhando com topos e fundos descendentes também. E a tendência principal do ativo é a tendência de baixa, né? Só tirar um pouco o zoom do gráfico, acho que não fica nem difícil de entender. Outro ativo que eu vejo numa venda é XPBR, tá? O papel que está pivotando. Ele tentou romper essa congestão em zona de suporte, acabou frustrando e fazendo um pivô de baixa. Então ele quebra essa estrutura de alta e pode retomar uma estrutura, uma tendência de baixa, né? Então eu vejo aqui uma venda na perda da mínima, um stopzinho no topo aqui embaixo para tentar carregar até essa zona de suporte aqui novamente, tá? Então 100,30 eu vejo uma venda, stopzinho no 104,45, um stop de 4%, e o alvo lá embaixo nos 90,66, um upside de 9,61, tá? Acho bem interessante. Gráfico semanal também, ó, lembra que eu comentei, frustrando, né, a tentativa de romper essa congestão em fundo, podendo retomar o viés mais negativo, tá? Pelo menos no curto prazo. E Honey 3 para a gente fechar o vídeo de hoje, um vídeo bem mais curto, até porque é uma semaninha bem chata, né? A gente tem aí, a gente comentou também dessa possibilidade, papel técnico bem bonito, deixa eu tirar as médias para explicar, que acho que fica muita coisa. Tendência de baixa, uma congestão em zona de fundo, ele rompe essa zona de suporte toda, faz uma correção em forma de bandeira, já estruturando um canalzinho de baixa, e a gente comentou desse papel também, né? A gente comentou de venda aqui, olha, foi nessa barra aqui, olha, né, nesse pivôzinho, quem pegou aí se deu bem,
E a gente tinha comentado. Cara, a gente comentou em mais alguma oportunidade, que eu não lembro se foi na mínima dessa barra aqui, olha. Não me lembro, mas enfim, tá quase cravando o primeiro alvo lá do 760 que a gente havia comentado. Estruturou também aqui um canalzinho de baixo e trade de correção bem bonito. Agora, se eu coloco as médias, fica ainda melhor. Né, ó. Entendendo todo o contexto, a gente coloca a média para confirmar. E aí, dito e feito, ó, médias por cima do preço, aciona uma bandeira de baixo com as médias próximas do preço, e depois ela vem conduzindo aqui essa tendência, tá? Movimento bem bonito. Próxima zona de suporte para a RANI 3 é a faixa dos 6,70. Tá? E alvo lá no 7,21 e também tem média móvel de 200 ali no gráfico semanal, que também vale sempre dar uma atenção, mas o papel segue tendência de baixa aí, RANI 3, beleza? Espero poder ter ajudado vocês, pessoal. É uma semaninha bem complexa, bem chata. A maioria dos papéis no meio do movimento, em zona de congestão, rompendo o topo e falhando, rompendo o fundo e falhando, que é esse processo de correção de uma forte distorção de preço. Então, cuidado, a tendência principal do nosso Ibovespa e dos índices mais relevantes, sendo ele índice financeiro, índice de elétrica, o imobiliário, mas ainda está fraco, mas estão numa tendência de alta no curto prazo, tá? Então, atenção, não fique queimando fichas, a tendência ainda é de alta no curto prazo. Se for o caso, deixa o Ibovespa corrigir, fica de fora. Se formar um fundo ascendente, começar a demonstrar fluxo de força compradora, os ativos voltar a mostrar retomada de alta, gráfico semanal próximo das médias, sinalização de formação de fundo, a barra de ignição compradora, guardar as fichas aí para tentar operar a favor na continuação dessa movimentação de alta. Se o Ibovespa rompe topo e confirma, a gente tem a possibilidade de continuar e quem sabe fazer mais uma movimentação de alta direcional. Beleza? E se de fato ele reverter a tendência para baixo, aí sim a gente começa a procurar vendas mais claras, deixar o mercado pegar uma direção que fica aí bem melhor para não ficar queimando ficha à toa. Beleza? Espero poder ter ajudado e até a próxima, pessoal.